Como o Brasil sofreu o pior acidente radioativo ocorrido fora de uma instalação nuclear no mundo? Isso é o que eu vou falar para vocês do vídeo de hoje. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de assistir o vídeo, já deixa seu like aí, beleza? Se inscreve se ainda não se inscreveu, clicando no botãozinho vermelho que aparece aí abaixo do vídeo. Ativem também as notificações, beleza, galera? Deixou o like e se inscreveu? Então agora roda a vinheta e vamos para o vídeo. Em setembro de 1987, dois catadores de lixo na cidade de Goiânia entraram em uma clínica abandonada. Lá encontraram uma máquina e a desmontaram. Centenas de pessoas foram contaminadas pelo césio e 4 pessoas acabaram morrendo. Mal sabiam eles que causariam o que já foi considerado o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, em 1986, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Os dois homens, Wagner Pereira e Roberto Alves, retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia usada para tratamentos contra o câncer, e a levaram para casa em um carrinho de mão. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro havia um cilindro que continha 19 gramas de césio 137, substância altamente radioativa. Os homens venderam a cápsula para um ferro velho, propriedade de Devair Ferreira. Um relatório publicado um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica registrou que, em pouco tempo, Pereira e Alves começaram a sofrer com vômitos frequentes, mas atribuíram à época os sintomas a uma intoxicação alimentar. Sofrendo diarreia, tontura e com uma mão inchada, Pereira procurou atendimento médico no dia 15 de setembro. Os sinais sugeriam, segundo o diagnóstico, um tipo de reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. 3 dias depois, Ferreira entrou na garagem e notou um brilho azul emanando da cápsula que havia comprado como sucata. Achou bonito o que via e pensou que aquele pó poderia ser valioso, como uma pedra preciosa ou mesmo algo sobrenatural. Ele acabou levando o cilindro para casa. Um amigo de Ferreira o visitou e, com a ajuda de uma chave de fenda, extraiu alguns fragmentos do material raro, do tamanho de um grão de arroz, que se desintegravam facilmente e viravam pó. Ferreira também distribuiu pedaços para a família. Houve vários casos de pessoas que esfregaram o pó radioativo sobre a pele, como faziam com o brilho usado na época de carnaval. Em 24 de setembro, Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e eles foram colocados na mesa durante uma refeição. Sua filha de 6 anos, Leides das Neves Ferreiras, os tocou enquanto comia, assim como os outros familiares. Logo, muitas pessoas adoeceram. 12 delas foram transferidas para um dos melhores hospitais de Goiânia, com os mesmos sintomas: diarreia, vômito, febre alta e queda de cabelo. A primeira pessoa a suspeitar que a cápsula com o pó brilhante estaria por trás disso foi Maria Gabriela Ferreira, mulher do dono do ferro velho. Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou de ônibus para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas o guardaram. Ou seja, acabou contaminando mais gente dentro do ônibus. Já haviam se passado 15 dias desde o início da contaminação. No hospital, os médicos começaram a considerar a hipótese de envenenamento por radiação. Quando os pacientes foram informados sobre a cápsula, pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse o dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi ao escritório de saúde. Quando estava a cerca de 80 metros do escritório, o detector começou a agir de forma estranha. Ele pediu outro detector e voltou ao escritório. Mais uma vez a 80 metros, o detector começou a ficar surtado. Isso significava que ou estava em um lugar com um campo de radiação muito alto, ou que ambos os detectores estavam defeituosos. Mendes Ferreira conta que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando um cilindro a fim de jogá-lo no rio. Imediatamente, o posto de saúde foi evacuado e foi perguntado aos trabalhadores locais de onde vinha aquilo.
Eles disseram que uma mulher de um ferro velho o havia levado. O físico foi ao ferro velho e antes de entrar detectou radiação por todos os lados. O físico fez alerta às autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Sua intenção era deter a contaminação e, ao mesmo tempo, evitar o pânico. Mas os temores sobre um vazamento de radiação se espalharam pelo Brasil. Mendes Ferreira conta que eles usaram ônibus da polícia com o interior forrado por chapas de plástico para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol vazio, onde ficaram em barracas de acampamento. Milhares de pessoas foram examinadas no local em busca de vestígios de radiação. Muitos receberam alta após tomarem banho com água e vinagre, mas outros foram enviados para um abrigo temporário ou um hospital local. De acordo com o relatório da AIEA, a comunidade médica em Goiânia se mostrou relutante em ajudar e o medo da contaminação se estendeu pelo estado de Goiás. No total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas. Verificou-se que 249 delas tinham níveis significativos de material radioativo em seus corpos. Centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram de permanecer em abrigos especiais. Sueli de Moraes, que hoje é presidente da Associação de Vítimas, passou 3 meses em um deles. Ela lembra que era preciso tomar banho com água, vinagre e sabão de coco, além de trocar de roupa a cada meia hora. O ferro velho e dezenas de casas foram demolidos, centenas de objetos, de refrigeradores a sofás, o pavimento de ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. Gravar quando está gripado é horrível. Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, era filha de Ivo Ferreira e foi a vítima com maior dose de radiação do acidente. Inicialmente, quando uma equipe internacional chegou para tratá-la, ela estava confinada a um quarto isolado no hospital porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu gradualmente inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, dano nos rins, pulmões e hemorragia interna. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, de septicemia e infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestida com chumbo, para evitar a propagação da radiação. Apesar destas medidas, ainda houve um início de tumulto no cemitério, onde mais de 2.000 pessoas, temendo que seu cadáver envenenasse toda a área, tentaram impedir seu enterro usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério. Depois de dias de impasse, Leide foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste devido às altas taxas de radiação e para que esta fosse contida. Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, esposa do proprietário do ferro velho Devair Ferreira, ficou doente cerca de 3 dias depois de entrar em contato com a substância. Seu estado de saúde piorou e ela desenvolveu hemorragia interna, principalmente nos membros, nos olhos e no trato digestivo, além da perda de cabelo. Ela morreu em 23 de outubro de 1987, cerca de um mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, foi um empregado de Devair Ferreira que trabalhou na fonte radioativa, principalmente para extrair o chumbo. Ele desenvolveu doença respiratória grave e complicações linfáticas. Acabou por ser internado no hospital e morreu 6 dias depois, em 27 de outubro de 1987. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, também foi funcionário de Devair Ferreira, que também trabalhou na fonte radioativa. Ele desenvolveu lesão pulmonar, hemorragia interna e danos ao coração. Morreu em 28 de outubro de 1987. Devair Ferreira Alves, o dono do ferro velho, sobreviveu em primeira mão à exposição, apesar de ter recebido muita radiação. Os efeitos corporais incluíram a perda de cabelo e problemas de diversos órgãos. Sentindo-se culpado por abrir a cápsula, tornou-se alcoólatra e contraiu câncer pela radiação, morrendo 7 anos depois, lá em 1994. Ivo Ferreira, pai da menina Leide, teve baixa contaminação. No entanto, tornou-se depressivo depois da morte da filha e passou a fumar em torno de 6 maços de cigarro por dia, falecendo por enfisema pulmonar em 2003, 16 anos depois do acidente. A Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que
Até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas, e cerca de 1.600 tinham sido afetadas diretamente. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica onde havia sido abandonada a máquina de radioterapia foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio. A pena foi reduzida depois a serviços comunitários. O governo passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas. Posteriormente, outras 2.000 pessoas, incluindo bombeiros, motoristas e policiais que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direitos a esses pagamentos. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se vocês não sabiam que o Brasil já sofreu com um acidente radioativo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a saber um pouco mais da história do nosso Brasil. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa seu like aí, beleza? Se inscreve se ainda não é inscrito no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, beleza? Me sigam também nas minhas redes sociais que eu estarei deixando aí na telinha e também na descrição. Assistam aos outros vídeos que estarão aparecendo aqui no cards aqui em cima. É isso, galera, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e falou!